Oi, meu nome, Ana Lúcia Soares. Esse aqui é meu sinal. Eu sou a elaboradora do Surdodum. E isso aconteceu lá em 1994, quando eu era alfabetizadora lá no CEAL, que é uma escola que é de surdos, né, daqui de Brasília. Mas eu já era de bloco afro, já cantava em um bloco afro, o Axé Dudu. E aí, lá por uma brincadeira, a gente foi e fez esse movimento para alguma comemoração que ia ter, né? E só em 95, aí sim, eu escrevi o projeto. E aí, nisso, esses anos todos, ano que vem aí o Surdodum completando 30 anos, sempre fui alfabetizadora de surdos, né? Sempre fui professora de surdos na área de linguagem e hoje estou também na Secretaria de Educação como formadora e dando um curso na área de educação bilíngue para estudantes surdos ideais. E como é que começou a sua trajetória, a sua jornada com a Libras mesmo? Pois é, não foi nem Libras. Eu estudei com uma surda, Tatiana, que é da comunidade surda. Só que eu estudei com ela da segunda até o sexto ano, né? Na época era a 6ª série. E mesmo depois, quando eu fui para uma outra escola, ainda 2 anos, a gente continuou em contato para ajudar em trabalho, mas eu não fazia Libras. Não fazia. Mas era uma comunicação e uma infância que a gente teve, e essa adolescência muito feliz, porque a gente se comunicava muito bem. A Libras mesmo, eu sou de um curso que aqui em Brasília não tinha. Vinha o professor do Rio de Janeiro, da FENES do Rio, que vinha dar esse curso. E aí foi o primeiro curso que eu fiz, isso deve ter sido lá em 98, 97, 98. E aí, por conta do Surdodum, eu aprendia. Foi o contato realmente, antes de vir o curso, foi o contato com o surdo. Porque em 94 criei, né, o Surdodum, e com os surdos eu fui aprendendo a língua, né, e fui me comunicando, e ali já fomos também criando os sinais próprios para o uso lá nessa metodologia para o Surdodum, e só depois que eu fui fazer curso. Legal. E quando você começou lá, você estava no Axé Dudu e começou a se inspirar para criar o Surdodum, você teve a ajuda de pessoas surdas na elaboração? Você, quando fez essa chamada, as pessoas vieram de pronto? No Axé Dudu já tinha pessoas surdas? Não tinha. Eu venho de uma família que minha mãe cantava, minha tia cantava, mas uma família muito musical e onde sempre apresentaram, e é uma casa muito musical, né? E aí quando eu entrei para esse bloco afro, o encantamento realmente com a questão preta e as músicas e tudo mais, não tinha surdo. Então, e lá em 94 também, não existia referencial bibliográfico nenhum na área de música e surdez. Então, meio que intuitivamente, essa metodologia foi surgindo. Então, o que eu pensava como objetivo, e aí as estratégias, toda a forma que era para ensinar tanto a percussão, quanto as meninas que cantavam, né? Cantam com as mãos e com a própria voz, tudo foi muito intuitivo, então teve muito erro. Mas na maioria também, eu tenho certeza que foram acertos. Tanto que minha formação, a primeira delas, foi em fonoaudiologia. Muitos exercícios eu passava, né, na área da voz mesmo, cantada, e que, graças a Deus, deu certo, porque a gente vê que se fosse alguma coisa até errada, que ao invés de melhorar, pioraria. Mas que deu certo. Que bom que deu certo, que foram exercícios e pontuais. Então foi tudo muito intuitivo, de acordo com a resposta dos surdos. Legal. E na atualidade, hoje o Surdodum tem quantos anos de vida, quantos integrantes, quantos membros, quais são a jornada que vai acontecer daqui para frente do Surdodum? Pois é, eu falo que bom que a família sempre cresce, né?
A banda mesmo, na hora que a gente toca, são 13, né, em palco, mas nós estamos com uma equipe técnica agora de 18 pessoas. E dentre essas 18, são 9 surdos e um cadeirante e o restante que são esses voluntários ouvintes, né? E aí eu falo que assim, o de antes mesmo, né, do Surdodum, a perseverança que a gente tem nessa continuidade do trabalho é porque é um realmente segurando a mão do outro e não deixando cair, né? E a gente tem muito projeto, muitas ideias, e que, graças a Deus, no decorrer a gente está conseguindo concretizar algumas delas, né? E assim, para o que você, enquanto pessoa participante da comunidade surda, né, com o Surdodum, como você observa essa mudança mesmo do Estado, dos governos em relação à acessibilidade, tendo essa cobrança sobre a acessibilidade? Como que você enxerga que a comunidade tem recebido essas informações e o que precisa ser desenvolvido nesse sentido? Assim, a gente sempre teve muito como objetivo, e não usava na época a palavra, né, o protagonismo surdo, né, não era usado na época, mas eu sempre pensei muito em enfatizar essa potencialidade do surdo. Então nós fomos pioneiros, foi o que eu falei, não tinha referências bibliográficas, né? Então tudo foi muito na intuição e deu certo. A gente foi objeto de um monte de área acadêmica para fazer estudos, seja física até para isolamentos, parte de pedagogia, de psicologia, para ver esse comportamento do surdo com a música. Então acho que assim, quando a gente começou, o nosso trabalho sempre foi acessível, porque todas as músicas são interpretadas na língua de sinais. E coisa que até então não tinha, tanto que quando a gente apresenta os meninos tocando, só sabe que tem ali um diferencial por conta de alguém ali fazendo a Libras, né? Só que não sabem que isso sempre foi feito. Então, como hoje tem essa obrigatoriedade da acessibilidade, né? E muitas das vezes acham, inclusive, que é só um intérprete que faz esse papel da acessibilidade cultural, e não é. Mas ainda assim, eu acho que foi um passo largo para se conseguir, inclusive, essa obrigatoriedade. Então, na hora que a gente coloca ali, é a hora que vem que tem um diferencial. Mas como hoje em dia, muita gente já faz essa Libras nas músicas, né? Eu tenho que falar que os meninos tocam. Porque muitas das vezes não acreditam que são os surdos tocando. E o Surdodum é referencial, inclusive, internacional, de ter, na maioria, ali os percussionistas surdos, né? Então eu tenho que ainda falar que ali são surdos, e não só pela língua de sinais. Nosso trabalho sempre foi acessível. Então eu acredito que, inclusive, abriu muita porta para o entendimento dessa necessidade de trazer esse público para todas as artes, né? E dar pelo menos essa acessibilidade à comunidade surda. Certo. Dentro dessa trajetória do Surdodum, você gostaria de compartilhar alguma história que mais te tocou, de algum integrante, de alguma mudança, assim? A gente tem tanta história. Pode uma que te toca assim lá dentro para compartilhar. Todas me tocam muito, porque seja alguma história até assim triste, negativa, como todas também de sucesso que a gente teve com os meninos. Então, eu entrar de braço dado com um deles, que onde começou e não tinha uma quarta série, e eu entrar ele terminando a segunda graduação dele, isso é história de sucesso e me deixou sempre muito feliz, né? Ver, por exemplo, minha filha crescendo, né? Crescendo, sendo criada com os filhos dos meus alunos. Isso também é muito, muito, muito bacana, né? Ver casamentos, participar de tantos momentos, né, que em família, e as histórias tristes, né, que a gente acha que passou, mas continua passando, porque você trabalhar com arte, ainda tendo esse plus de trabalhar com artistas com deficiência, ainda é muito difícil. Então, apesar de todos esses anos, a gente luta com muita dificuldade. E das histórias tristes, a pior de todas,
que hoje a gente conta e até ri porque a gente superou isso. Mas ainda me dói muito falar do roubo do Surdodum. Minha filha com 8 dias de nascida, entrarem na escola e roubarem, né? Os instrumentos todos, que foi um prêmio que a gente ganhou da Fundação Banco do Brasil. E eu sei, como eu fiz o orçamento de tudo, eu sabia cada cabo que tinha, cada coisinha que tinha, eu sabia e furtaram isso. Então, numa maldade muito grande, que nisso meu leite secou, meus pontos inflamaram. Eu com 8 dias, com a joia mais preciosa da minha vida, ainda me preocupando com essa missão de vida que é o Surdodum. Então, isso me dói até hoje falar desse roubo. Mas assim, a gente continuou, a gente na época ia fazer um programa a nível nacional, de muita audiência, e a gente ter que ensaiar na sala da Denise, né, que era esposa de um dos componentes, com toalha, que não podia fazer barulho, né, e a percussão azoada, porque a gente estava sem teto. Mas que, graças a Deus, os meninos foram tão bem encaminhados, que foi também uma fase, que todos já estavam ali trabalhando, entraram novos, mas já estavam trabalhando, e aí foi a hora que a gente foi para o estúdio que a gente tem até hoje, que para pagar todo mês também é muito difícil, mas que naquela hora a gente podia contar com todos. Um pouco salário que eles recebem, né? Recebiam, e ainda assim a gente rateou e foi para um espaço.